Continuamos com a nossa campanha Mulheres Feridas, mas Escolhidas por Deus. Uma campanha de 7 dias, uma jornada de cura, fé, restauração para mulheres que carregam marcas na alma, dores silenciosas e batalhas que ninguém vê. Mesmo em meio às feridas, Deus continua chamando, levantando, escolhendo mulheres para viverem o propósito dele. E nessa caminhada guiada através do nosso e-book, será a trilha para um processo de cura emocional. Uma palavra, uma oração, uma reflexão, um encorajamento. Porque Deus não apenas olha as nossas cicatrizes, mas Ele vê o coração escolhido para florescer novamente. E hoje nós temos a terceira mulher, uma mulher muito interessante para que a gente possa estudar a vida dela, estudar o propósito que Deus trabalhou, no decorrer de todo o seu processo. E essa mulher é a mulher do fluxo de sangue. Então nós temos que começar a entender o que seria esse fluxo de sangue. Seria uma enfermidade, algo que há 12 anos ela estava ali enfermo. Então nós vamos trabalhar em Marcos, no capítulo 5, no versículo 25-34. É tão interessante essa história da mulher do fluxo de sangue, porque ela aparece nos 3 evangelhos. Ela aparece no evangelho de Mateus, no evangelho de Marcos e no evangelho de Lucas. E nós podemos ter aqui um alinhamento dos 3 evangelhos. Primeiro, o que eu posso dizer? Como era a condição dessa mulher? Essa condição dessa mulher, ela sofria de uma hemorragia há mais de 12 anos. Ela era considerada impura segundo a lei judaica e vivia numa situação de sofrimento físico, emocional e social. A Bíblia diz aqui, no capítulo de Marcos, no versículo 5, Marcos 5:25 diz assim: chegou ali uma mulher que havia 12 anos que estava com uma hemorragia. Já começa o texto com uma mulher com uma dificuldade, passando algo, físico. Quem perde sangue, perde vida, gente. É verdade isso. A pessoa fica debilitada, a pessoa fica pálida, a pessoa fica fria. Então essa mulher, ela já estava ali com algo que era crônico na vida dela. Então nós temos que entender isso, que esse é um texto que o Senhor está nos mostrando, porque existe pessoas que hoje estão passando essa dificuldade. Tem pessoas que estão passando isso. Ela está sendo discriminada, ela está passando a vergonha, de não poder participar de uma sociedade. Então, essa mulher, ela estava há 12 anos, não é um ano, um mês, não, é 12 anos. Ela estava vivendo uma doença que na Bíblia, o fluxo de sangue se refere a uma condição médica crônica, porque ela já havia passado por várias mãos de médico. Ela já tinha gastado tudo o que ela tinha e nada resolvia. Então, nesse contexto, nessa história, essa mulher era sofredora, ela tinha dificuldade. Mas o mais interessante nesse contexto da mulher do fluxo de sangue foi que essa mulher ouviu falar de Jesus. Se ela estava isolada num arraial, se ela estava longe de tudo, alguém chegou para ela, uns burburinhos, umas conversas alheias, que ela escutou, que Jesus curava, que Jesus fazia milagre. Olha que tremendo, gente, pensa bem. Eu e você passando uma dificuldade. E nesse contexto das nossas lutas, nós começamos a escutar que Jesus vai passar em determinado lugar e que Jesus está trazendo a cura. Porque para que ela escutasse isso, com certeza, alguma coisa ela já tinha ouvido falar, que aquele homem estava fazendo grandes milagres. Olha que tremendo. Então essa história desenrola uma fé. Essa mulher, ela ouviu falar de Jesus, ela
foi ao encontro de Jesus, ela marcou o próprio milagre dela. Olha que tremendo. Essa mulher marcou o próprio encontro com Jesus, o próprio dia do milagre dela. E mais forte que ela creu, porque quando você crê, algo acontece. Aqui a Bíblia diz assim, também para nós, ela havia gastado tudo que tinha, tratado com muitos médicos, como nós falamos. Ela havia escutado de Jesus e ela entrou na multidão. Na minha Bíblia diz que ela entrou. Ela foi chegando por detrás do Senhor. Então ela participou daquilo que estava acontecendo. Aquela mulher, ela creu, ela foi atrás do dia que Jesus ia passar. Ela marcou o encontro com Jesus tocando na veste do Senhor Jesus. A Bíblia diz que ela tocou na capa, ela tocou na veste, ela tocou na orla do Senhor e dali ela foi curada. E ela pensava assim, se eu apenas tocar na capa, na orla, onde for que ela tocasse ali em Jesus, ela ficaria curada. Primeiro, ela estava crendo que ela seria curada. Ela estava recebendo aquela palavra que ela tinha ouvido Jesus, que Jesus curava. Ela foi atrás de Jesus e depois ela tocou na veste de Jesus. Jesus não apenas curou ela instantaneamente, mas o Senhor fez uma obra de dignidade na vida dela. Restaurou a dignidade daquela mulher que um dia foi excluída da sociedade. Eu ainda quero dizer para você, você pode programar o seu milagre através do que você está ouvindo. Presta bastante atenção. O que você ouve te anima. Aquela mulher ouviu e animou. O que você fala traz vigor. Aquela mulher falou com ela mesma, se eu tocar. E o que você faz, a atitude, traz milagre. Aquela mulher usou de atitude, de passar entre a multidão, de se esforçar pelaquele milagre. A Bíblia diz assim, em Lucas 18, 27, mas ele respondeu, as coisas são impossíveis aos homens e são possíveis a Deus. Ela usou de força para vencer a multidão. Ela usou de força no pensamento dela sobre ela mesma, porque ela poderia falar assim, não, eu não vou conseguir. E ela falou, apenas eu tocar na veste, na orla, eu vou ser curada. Ela já determinou o seu milagre. A Bíblia diz assim também a fé, se não tiver obra, é morta em si mesmo. Ela não deixou morrer, ela avançou, ela trouxe o milagre para dentro dela. Oh, glória a Deus! Como foi ousada esta mulher do fluxo de sangue. Com essa ação, a mulher do fluxo de sangue logo foi curada. A Bíblia diz que logo o sangue parou de escorrer e ela teve a certeza que estava curada. Glória a Deus. E no mesmo instante a Bíblia diz que Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou, quem foi que tocou na minha capa? Glória a Deus. Essa pergunta indagou até os discípulos de Jesus. Senhor, olha, tanta gente aqui, né? Tanta gente apertando, o Senhor ainda pergunta isso para mim. Mas eu quero dizer para você que isso aqui foi algo tremendo para os nossos dias atuais, para a gente entender, para a gente ver que mulheres feridas são escolhidas por Deus para uma grande obra, para um grande testemunho. Essa mulher aqui, ela foi de grande testemunho diante daquela multidão. A palavra do Senhor fala assim, que Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isso, o que o poder pertence a Deus. Salmo 62, 11. Essa pergunta ressoa dentro de nós. E aqui essa mulher, vendo que o Senhor estava olhando, que o Senhor estava perguntando,
ela pegou e se ajoelhou diante ali do Senhor Jesus, aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo o que havia acontecido. Glória a Deus. Olha que tremendo, essa mulher, ela contou a verdade. Essa mulher, ela abriu o seu coração diante de Jesus. É o que nós precisamos, abrir o nosso coração diante de Jesus. Lembrar de cada mulher que nós estudamos esses dias. Ana, com a sua sinceridade diante de Deus. A mulher de Samaria, reconhecendo o seu pecado. Aquele momento ali que ela estava aos pés do Senhor Jesus, o Senhor Jesus estava fazendo o acolhimento daquela mulher para a sociedade. Essa mulher, ela sozinha gerou a fé dela, essa mulher sozinha recebeu a cura dela, essa mulher sozinha foi ao encontro de Jesus. A palavra diz assim em João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa injustiça é tudo que nós sofremos, tudo que nós passamos. Quando ela encontra o Senhor Jesus, ela se abre diante dele e conta tudo o que aconteceu. E a palavra de Jesus, que Jesus diz para ela, minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento de 12 anos, oh glória! Essa foi a única mulher da Bíblia que Jesus chamou de filha. Coloca isso no seu coração. Você é filha amada de Deus. Você é filha escolhida. Exerça a sua fé. Corre atrás. Estão falando de Jesus. Pega a Bíblia. Lê. Está aqui as histórias. Muitas vezes você não recebe uma bênção especial porque você espera o tempo certo. Não, vai fora do tempo também. Essa mulher foi fora do tempo. A mulher do fluxo de sangue, ela nos ensina que quando os recursos humanos se esgotam, a fé em Deus continua sendo suficiente para transformar uma vida inteira de sofrimento em um testemunho de vitória, irmã. Acredita na sua bênção. Você está tirando um tempo, você está tirando um momento para meditar na palavra, para estudar essas mulheres que foram feridas, mas escolhidas por Deus. Está aqui um grande exemplo para a minha vida e para a sua vida. Essa mulher sofrendo 12 anos, mas ela teve uma atitude de honra, de escutar, de buscar e de encontrar Jesus. Glória a Deus. Que texto maravilhoso para a nossa vida. Essa foi uma mulher que só tocou nas vestes do Senhor Jesus. Glória a Deus. Toque neste dia nas vestes do Senhor Jesus. Eu sei que se você pensar bem, você vai falar assim, mas Jesus não está passando aqui. Ele está passando sim. Ele está entrando no seu lar através da palavra. Ele está falando com você através do seu coração. Tome posse, irmã. Receba a bênção do Senhor aí. Receba algo do Senhor neste dia para a sua vida. Você vai ser curada desta enfermidade que você precisa. É uma fé. É algo que você fecha os olhos e materializa aquilo ali. Senhor, o Senhor está aqui, então eu creio no seu milagre. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, sua família. E logo teremos a quarta mulher ferida, mas escolhida por Deus. Deus abençoe.